Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Se você está visitando pela primeira vez, seja bem-vindo também. Antes de começar essa aula, quero lhe pedir que se inscreva no meu canal se você não é inscrito, deixa aquele like, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam assistir e ative o sininho da notificação para você ficar por dentro de toda novidade do nosso canal. A nossa aula de hoje é uma aula de História do Brasil e vamos tratar da primeira república no Brasil, que você provavelmente também conhece como República Velha. Vamos nessa! E aí galera, então vamos para a nossa aula sobre a primeira república no Brasil? Primeira república no Brasil, que muito provavelmente você também já deve ter visto com o nome de República Velha. República Velha ou Primeira República no Brasil corresponde aí ao primeiro momento da história republicana brasileira. É justamente a transição da fase monárquica, da fase imperial brasileira para a fase republicana. Então, vamos iniciar nossa aula e é importante vocês compreenderem que a República Brasileira não é resultado de um processo de luta do povo, não é resultado de um processo de revolução. A República Brasileira nasce de um movimento, de um rearranjo das elites brasileiras. Esse detalhe é muito importante para compreendermos o porquê que essa fase republicana brasileira vai apresentar as características que nós veremos a seguir, ok? Então vamos à nossa aula. Quando falamos de República no Brasil, temos que nos remeter à sua proclamação, ao dia 15 de novembro de 1889, que é quando Marechal Deodoro da Fonseca proclama a República no Brasil. Essa República, ela nasce com um perfil militar, com um perfil positivista. Os militares que vão liderar o processo de implementação da República no Brasil, eles tinham por base ideológica a influência do positivismo, que é aquela corrente filosófica europeia que tinha como principal nome Auguste Comte. No Brasil, a República nasce, então, sob a forma de uma ditadura militar, podemos assim dizer. Vocês vão perceber que o primeiro presidente da República será o Marechal Deodoro da Fonseca, alagoano, assim como seu sucessor, Floriano Peixoto. Não é à toa que Alagoas é apelidado de a terra dos marechais. Os primeiros dois presidentes da República eram marechais e alagoanos. É só a título de curiosidade essa informação. Vamos à primeira fase da República Brasileira. Essa fase normalmente nós costumamos chamar de República da Espada. Por que República da Espada? Como vocês podem deduzir, é a República da Espada por se tratar de governos militares. Os dois primeiros presidentes da República do Brasil são militares. Aliás, República do Brasil que vai nascer com o nome de República dos Estados Unidos do Brasil. Bem original, né? Então, essa república nasce sob a forma de um governo provisório de Deodoro da Fonseca, que tinha por missão liderar o processo de formulação de uma nova Constituição, agora uma Constituição republicana, que vai ser aprovada no ano de 1891. Essa Constituição trazia no seu bojo o federalismo, a divisão da República Brasileira em três poderes, executivo, legislativo e judiciário, mas talvez o ponto que merece ser destacado da primeira Constituição Republicana do Brasil é o direito ao voto. Quem tinha direito ao voto na República Velha ou na Primeira República Brasileira? O voto ele era restrito aos homens maiores de 21 anos e que fossem alfabetizados.
Estavam excluídos também do direito de votar religiosos e militares. Com esse perfil de eleitor, a Constituição tornava o processo eleitoral extremamente excludente, como era a sociedade da época. Ainda no governo de Deodoro da Fonseca, nós vamos ter aí uma crise econômica que vai ficar conhecida depois pelo apelido, pelo nome de encilhamento. O ministro da Fazenda de Deodoro era o nosso ilustríssimo baiano intelectual Rui Barbosa. Rui Barbosa, que é notadamente um dos grandes intelectuais da história do Brasil. Contudo, a experiência dele no Ministério da Fazenda não foi tão exitosa. Rui Barbosa lançou mão de um plano econômico visando incentivar a industrialização do Brasil. Para isso, autorizou a emissão de papel moeda, ou seja, a produção de dinheiro, para conceder crédito a fim de conceder crédito para que se construíssem novas indústrias no Brasil. Contudo, as pessoas que vão ter acesso a esse crédito não vão necessariamente investir em indústria, vão criar empresas de fachada, enfim. O que vai acontecer? Com essa emissão de papel moeda, você vai ter uma superinflação, você vai ter uma desvalorização da moeda brasileira e vai gerar um processo de crise como nunca visto. Essa crise vai acabar recebendo o apelido de encilhamento. É um termo trazido dos jockeys das corridas de cavalo. Seria algo como uma aposta arriscada ou uma aposta que não deu certo. Com isso, com o fracasso do plano econômico de Rui Barbosa, ele acaba deixando o Ministério da Fazenda e a pressão sobre o governo de Deodoro da Fonseca acaba aumentando, fazendo mais tarde com que ele sucumbisse e assumisse o cargo o Marechal Floriano Peixoto, que até então era o seu vice. Floriano Peixoto, conhecido como Marechal de Ferro, justamente por ser uma pessoa com personalidade forte e extremamente enérgico nas suas ações, entra com a missão de abafar algumas revoltas que eclodiam no Brasil naquele momento. As principais delas eram a revolta federalista no sul do Brasil e a revolta da Armada no Rio de Janeiro. Ambas as revoltas vão ser sufocadas pelo governo de Floriano e, após o governo de Floriano, encerra-se aí a chamada República da Espada e dá-se início ao que nós conhecemos como República das Oligarquias ou República Oligárquica, onde o poder político brasileiro vai estar nas mãos da elite agrária do Brasil. O primeiro desses presidentes civis ligados à oligarquia brasileira será Prudente de Moraes. Prudente de Moraes, vocês vão ouvir bastante falar sobre ele, até porque ele era o presidente na época da Guerra de Canudos e mais à frente ele vai chegar a ser eleito novamente para ser presidente do Brasil, mas vai acabar morrendo de gripe espanhola. Iniciada a República Oligárquica, período em que os latifundiários, que a oligarquia brasileira agrária vai ter o poder político do Brasil, nós temos aí duas forças que vão ganhar muito destaque e vão ser predominantes, hegemônicos nesse período republicano do Brasil. Trata-se aí dos partidos republicanos paulista e mineiro. Essa fase também é conhecida como política do café com leite.
sobretudo por conta da aliança formada entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, que naquele momento representavam as principais forças econômicas do país. Em São Paulo estava a elite cafeeira e em Minas Gerais estavam os fazendeiros produtores de leite. A união desses dois estados vai ser determinante para a escolha dos presidentes que seguirão até o fim dessa fase republicana. Há uma questão importante a se observar. Quando falamos da política do café com leite, dessa relação entre paulistas e mineiros, é bom lembrar que essa relação ela não era sempre harmoniosa e tampouco não era equilibrada. Vocês vão perceber que há uma predominância de São Paulo sobre Minas Gerais na escolha dos presidentes, e a cada escolha de presidente você tinha muitas vezes conflitos internos entre os dois estados na hora de decidir quem seria o indicado por ambos. Então, essa questão é importante observar, porque para não ficar parecendo que era uma relação tranquila, harmoniosa e equilibrada. Bom, o que sustentava esse sistema republicano? Esse sistema republicano, além da política do café com leite, que prevalecia no âmbito federal, no âmbito estadual, você tinha a política dos governadores, que se configurava como uma troca de favores entre o governo federal e os governos estaduais. Na prática era, o governo federal não intervia nas eleições do estado e o estado colaborava para a eleição do governo federal. A política dos governadores também tinha como característica e objetivo eleger deputados aliados com o governo. Na época existia uma comissão de verificação de poderes, que era uma espécie de comissão para investigar possíveis fraudes eleitorais, que na prática servia para eliminar possíveis adversários, porque se fazia um pente fino, passava-se um pente fino nos adversários e se fazia vista grossa com os aliados. A política dos governadores garantia assim a eleição de aliados, dificultando assim uma possível tomada de poder. No âmbito municipal prevalecia o coronelismo, que era a base dessa estrutura política. Os coronéis eram, na verdade, grandes fazendeiros que detinham o poder local, que tinha influência sobre os pequenos municípios, principalmente. O poder transcendia sobre outros aspectos da vida social dos pequenos municípios. O coronelismo, ele transcende o poder político. Ele acaba influenciando todos os outros aspectos da vida social dos pequenos municípios. Um exemplo claro disso, de forma muito bem-humorada, é o filme O Auto da Compadecida, inspirado na obra de Ariano Suassuna, que traz, sob a forma de humor, uma crítica ao comportamento da igreja e de outros da própria polícia em relação à figura do coronel. Isso fica muito claro no filme, apesar de ser um filme muito mais que nos faz rir, mas também serve para nos fazer refletir. Então, como é que o coronel controlava o voto do seu eleitor? É o que nós chamamos de voto de cabresto. Esse voto, normalmente, ele estava atrelado a uma troca de favor, a um emprego ou mesmo à intimidação. A prática do clientelismo, da troca de favor pelo voto, era algo muito presente nessas relações. Mas é bom lembrar que a figura do fazendeiro, do coronel, também era uma figura que intimidava. Os coronéis, eles tinham os chamados jagunços, que trabalhavam para ele e que muitas vezes agia com violência contra quem
ousasse se colocar no seu caminho. Então, um aspecto importante desse período, que recai sobre a questão eleitoral, era o fato de não haver liberdade de voto. É bom lembrar que o voto era aberto, não era secreto, e existia uma forte intimidação por parte do coronel na hora desse voto ser consolidado. Então, nós vemos por aí que a República Brasileira, a sua fase inicial, apresenta uma série de problemas, de questões típicos de um país que foi forjado, que foi construído na base de uma relação completamente baseada na exploração da elite sobre o povo. E isso acaba se refletindo numa república que não nasce pelas mãos do povo, que não nasce de um movimento reivindicatório, de um movimento revoltoso, mas nasce de uma ação de rearranjo das elites daquele momento. Então, constatamos aí que a sociedade brasileira da época era uma sociedade extremamente desigual e excludente. A miséria, muito presente nessa fase republicana, ela vai ser motivo de algumas revoltas, de alguns movimentos sociais que nós veremos em outra aula. Mas, afinal de contas, como é que essa fase republicana ela vai terminar? A fase final republicana brasileira, ela se inicia na década de 20, nos anos 1920, e aí eu abro um parêntese e peço a vocês que pesquisem sobre Semana de Arte Moderna ou Movimento Literário do Modernismo. Vou abrir aqui esse parêntese e fazer essa conexão aí com artes e literatura. Então, eu não vou me aprofundar nesse tema aqui, mas eu vou pedir a vocês que façam essa pesquisa, busquem qual é a relação da Semana de Arte Moderna com as transformações que o Brasil vai sofrer, inclusive na política. É uma boa pesquisa para vocês se aprofundar no assunto. A República Velha começa a dar os primeiros sinais de que está perto do fim com o levante do movimento tenentista, que foi um levante dos tenentes brasileiros na tentativa de derrubar aquele modelo de governo. Cabe um destaque aí para o movimento dos 18 do Forte, assim também como a Coluna Prestes, que atravessou o Brasil na tentativa de derrubar o governo brasileiro, o governo chamado naquele momento de governo oligarca. Em 1929, nós vamos ter a crise dos Estados Unidos, a crise de 1929, que vai ter reflexos diretos sobre o Brasil. Vamos lembrar, o Brasil naquele momento era um grande exportador de café. O principal importador desse café era justamente os Estados Unidos da América. Com a crise norte-americana, nós vamos ter aqui uma crise de superprodução do café brasileiro. Esse aspecto é importante porque a crise econômica que vai se instalar no Brasil vai promover o enfraquecimento dessa elite agrária brasileira, abrindo o caminho aí também para a perda de força política desse grupo até então hegemônico no Brasil. Em 1930, nós teremos aí eleições bastante tumultuadas, desde a escolha do candidato, que vai gerar um atrito entre mineiros e paulistas, a própria eleição, que vai ser marcada por muitas acusações de fraudes eleitorais e vai acabar culminando com um golpe chamado de Revolução de 1930, que vai colocar Getúlio Vargas no poder na República Brasileira, dando início aí a que nós conhecemos como Era Vargas e encerrando essa fase da República Oligarca no Brasil, encerrando a Primeira República no Brasil. Mas isso é tema para uma outra aula. Agradeço por ter assistido. Não esqueçam de se inscrever no canal, de deixar aquele like, de compartilhar esse vídeo e tchau, até a próxima!